Bom, agora coisas que envolvam exponencial e logaritmo. Esses que envolvem exponencial e logaritmo, eles têm a ver com outros dois limites fundamentais. Tem lá o trigonométrico e tem outros dois, que é o e elevado a x menos 1 sobre x, que dá 1, e o log neperiano de 1 mais x sobre x, que também dá 1. Quando eu estou com x tendendo a zero. Quando o x tende a zero, tem outros dois limites fundamentais que dizem isso. Aí, um tem a ver com coisas exponenciais, outro tem a ver com coisas com log. Então, antes de fazer alguns exercícios que tenham o exponencial e log, eu vou ver o seguinte. Os dois teoremas aqui, os dois limites fundamentais, estão voltados para a base E, que é um número específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a base for outra coisa. Se eu tiver uma base genérica, A maior que 0 é diferente de 1. Quer dizer, se fosse 2 elevado a x menos 1 ali, por exemplo, como é que eu resolvo? E se aqui fosse log na base 2 ou log na base 10? Então, o que acontece quando a base aqui da exponencial do log não são o E? Bom, esse primeiro aqui é bem rápido. O limite fundamental é o limite com log na base E. Se eu estou com um log que não é na base E, simplesmente eu vou mudar a base. Existe uma propriedade de logaritmo de mudança de base. Então você muda a base, já que o que é conhecido é a base E, eu vou dizer que isso aqui vai ser limit x tendendo a zero. Esse log na base A, quando você muda de base, mudando para a base E, vai ser ln de 1 mais x sobre ln de A. E aqui continua 1 mais x. 1 sobre x, quer dizer. Mudança de base, né? Eu quero botar na base E, vai ficar log na base E de 1 mais x e log na base E do A. Essa propriedade de mudança de base, do logaritmo. É logaritmo isso, não tem nada a ver com cálculo, é propriedade de logaritmo. Só que aí que tá. Isso aqui, quando x tende a zero, ln de x sobre x, isso aqui dá 1. Justamente, agora eu posso usar o limite fundamental porque está exatamente com o formato certo. E vai sobrar esse cara aqui, mas esse cara aqui é uma constante, né? O A, a base aqui do logaritmo vai ser uma constante. Então vai ficar ln de A. Então esse limite aí, a resposta, é 1 sobre ln de A. Quer dizer, quando a gente está na base E, dá 1 a resposta. Quando a gente está na base A genérica, se for um log na base A, vai dar 1 sobre o log de A. Então, é uma coisa importante para você saber, né? O que acontece ali quando o log não está na base E. E aqui, como é que eu resolvo o número 2? O 2 você resolve na mesma ideia. O log está na base A e precisa passar para a base E para eu conseguir usar algo conhecido. Como é que eu vou passar aquilo ali para a base E? Você tem que lembrar o seguinte. Veja, isso é uma coisa que você vê lá quando vê exponencial e log. Mais precisamente você vê quando junta, né, as duas coisas, exponencial com log. Que é a mudança de base. Uma mudança de base para exponencial. O que acontece lá para exponencial? Existe um negócio na exponencial em que você pode dizer que A elevado ao log na base A de alguma coisa, vou botar aqui, ó, de bunda, você faz um log na base A e você depois faz a exponencial na base A, isso aqui é o próprio cara de cima. O log na base, a exponencial em A do log na base A de alguma coisa é essa própria coisa. Então essa é uma propriedade que você tem lá quando você mistura logaritmo e exponencial. Por que isso vale? Porque exponencial e logaritmo são funções uma inversa da outra. Você está jogando o logaritmo dentro da exponencial, você está jogando uma função dentro da sua inversa. Isso você não altera nada, né?
se você faz a composição, né? Eu estou fazendo isso aqui, a composição de f menos 1 com f de x. Isso você sabe que é x. Então o valor que entra aqui é o valor que sai. Então o valor que entrou aqui é o valor que saiu. Então isso é uma propriedade que tem de log com exponencial, que na verdade vem uma propriedade até mais profunda de função com sua inversa. Logo, dá pra gente dizer o seguinte: a elevado a x é igual a e... Por que eu estou botando e na jogada? Porque eu quero passar para a base e, porque é a base e que me dá ali o limite fundamental. Então isso aí é e elevado ao ln de a elevado a x. Eu estou usando exponencial e log na base e, e o que está fazendo aqui o papel aqui de bunda é o a elevado a x. E aí, ainda de quebra, posso usar uma propriedadezinha de log ali, né? De gaiato. Esse a elevado a x no log ali, esse x pode descer. Então isso aqui vira e elevado a ln de a vezes x. Ou x ln de a, eu acho que vai ficar mais bonito. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é transformar a elevado a x desse jeito. Isso é o que a gente chama de fórmula de mudança de base. Mudança de base na exponencial. Eu tinha uma exponencial na base A e criei do bolso uma exponencial na base E. Então uma base no caso eu queria a base E, né? Porque é o que a gente precisa para usar os bizus. Mas poderia ser uma outra base qualquer, né? Se aqui fosse uma base B, aqui ia ficar, em vez de ser logo na base E, ficar logo na base B. Isso é a fórmula de mudança de base para exponencial. Agora, você copia aí, que eu vou apagar aqui e vou continuar ali a conta número 2. Copiou? Vamos lá. Continuando. Ali vai ficar limite, quando x tende a zero. O a elevado a x vai ser e elevado a x vezes ln de a. Certo? Em vez de a elevado a x vai ser esse negócio aqui. Menos 1 sobre x. Aí, mais uma vez, tem que ter o mesmo cuidado que tinha que ter lá no seno, para você não se empolgar. O que dá 1 é e elevado a x menos 1 sobre x. Repara que o expoente, que está ali em cima do e, coincide com o denominador. É o mesmo número exatamente. Aqui não está o mesmo número exatamente, porque em cima está x ln de a e embaixo está só x. Como é que eu modifico isso aqui para conseguir finalmente usar o limite fundamental? Eu vou multiplicar e dividir por ln de a. Quando eu fiz essa jogadinha de multiplicar e dividir por ln de a, esse expoente está exatamente igual a esse denominador. E se o x tende a zero, 0 vezes o log vai ser 0. Então aqui está tendendo a 0. E está e elevado a esse expoente menos 1 sobre o próprio expoente. Então isso sim, garoto, isso sim, eu posso dizer que vale 1. Então essa parte vai dar 1, só que ele tem um log lá que apareceu, né, quando eu tive que fazer a jogadinha aqui. Então a resposta ali do número 2 é log de A. Fica até razoavelmente simples de gravar, né? O primeiro, que era o limite, o primeiro que eu apaguei, que era o limite com log, ficou 1 sobre log. Esse aqui, que é o limite com a exponencial, fica o próprio log. Os dois têm log, só que nesse caso fica o log, e no anterior, que era o do... começava com log na base A, ficava o inverso, 1 sobre o log. Tranquilo? Mais duas coisas aí pra você gravar, né? Vamos que vamos.